Fala galera, Canel aqui. Hoje a gente vai estar retomando o capítulo 14 do livro Cidade das Damas, o primeiro livro feminista, intitulado Mais Argumentos entre Christine e Razão. É um capítulo médio, então não vai ser nem grande nem pequeno. Então bora lá. Para quem não assistiu aos outros vídeos, eu aconselho a pegar do primeiro. Ao final do vídeo tem lá sugestões, aí aparece a playlist desde o início. Basta ir lá, clicar lá que você começa do capítulo 1 em diante. São capítulos bem pequenos, viu gente? Então, desde já peço o like, o joinha de vocês, o comentário, maneirem nos comentários. E é isso. E se puderem se inscrever no canal, para fortalecer o canal, eu agradeço. Então hoje nós vamos analisar mais um argumento contra as mulheres, usado por homens na época. Segundo o qual, mesmo a mulher tendo inteligência, a mulher possui um corpo fraco, delicado e privado de força, e que são por natureza covardes. E essa percepção que os homens tinham das mulheres diminuía muito o valor e a autoridade do sexo feminino, porque os homens diziam na época que quanto mais o corpo é imperfeito, mais o caráter é menor. Então havia uma associação entre a imperfeição do corpo e a imperfeição de caráter, na visão antiga. E assim as mulheres seriam menos dignas de louvor. Então a Dama Razão diz que na verdade essa conclusão está errada e é difícil de ser sustentada, porque ela diz que de certa forma todo o corpo tem algum aspecto imperfeito ou deformado, seja na forma ou na beleza, ou por alguma impotência ou fraqueza em alguma parte, e que quando essa regra não é obedecida, quando essa lógica da pequena imperfeição não ocorre, a natureza recompensa aquela pessoa com um dom bem maior do que aquele que ela o privou. Então ela cita, por exemplo, ali o exemplo do grande filósofo Aristóteles, que, segundo ela diz, era muito feio, com o olho mais baixo do que o outro e com uma fisionomia estranha. Mas se ele apresentava essa deformidade, a natureza acabou recompensando ele, dando-lhe uma extraordinária capacidade de raciocinar e de pensar. E que isso lhe valia mais do que o corpo de Absalão. Absalão, para quem não sabe, era o filho do rei Davi. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais bonitos, mais bonitos que existia antigamente, E que por ele ser bonito, ele achava, assim, talvez ele achasse que ele podia ser rei e que ele merecesse uma vida melhor e tal, e aí virou uma confusão lascada, porque ele se pôs contra o próprio pai dele, o rei Davi. Aí a história é grande, se a gente for contar aqui, a gente não sai daqui. Mas é interessante, porque em toda a obra da Christine, há sempre uma referência bíblica, Ela sempre conta alguma coisa bíblica aqui. Então ela também cita o imperador Alessandro, que era muito pequeno, feio de corpo, nada robusto, porém a coragem dele era a grande virtude dele. E o mesmo valeu para muitos outros. Ela mesmo dizia que um corpo grande e forte não era garantia de uma grande virtude e grande coragem, porque a coragem é um dom que Deus concede a algumas criaturas mais racionais do que a outras, e que reside no interior, não na força do corpo ou nos membros, e que se via frequentemente homens grandes e fortes, mas que eram fracassados e vis, maldosos, cruéis, e outros pequenos e fracos que eram ardis e vigorosos, e que isso valia para outras virtudes também. Ela achava, Razão achava que Deus, na verdade, tinha feito um grande serviço às mulheres, fazendo elas com um corpo físico fraco, porque assim elas não cometiam crueldades horríveis, homicídios e crimes que eram e que continuam sendo cometidos em nome da força, e que justamente por isso elas não serão punidas. Ela pensa que para muitos homens teria sido melhor se eles tivessem passado sua peregrinação na Terra em um fraco corpo feminino do que no corpo que eles passaram, fazendo mal a outras pessoas.
E retomando o tema principal, ela diz que se a natureza não dotou as mulheres de grande força física, ela recompensou as mulheres dando muitas virtudes, como amar a Deus, temer pecar contra seus mandamentos, e que aqueles que não se comportam assim se pervertem a natureza, né? E que mesmo que Deus tenha feito a mulher com menos audácia e menos força física, os homens não deveriam acreditar tampouco que o sexo feminino fosse completamente desprovido de força e audácia. Além disso, muitas mulheres demonstraram muita força, coragem e robustez para empreender e realizar muitas coisas, assim como fizeram homens importantes, valorosos e importantes conquistadores. E que ela daria alguns exemplos dessas mulheres, que eu vou citar, ela vai falar sobre isso nos próximos capítulos, que eu já li e que eu que eu vou fazer, de preferência até hoje mesmo, talvez vocês vão ver aí que eu vou fazer esse vídeo, e eu vou estar sempre com a mesma camiseta, porque vai ser vídeos em sequência, que eu vou gravar em sequência e já deixar guardados aqui. E aí eu vou postando de pouquinho em pouquinho. Então, Razão explica que agora que ela havia preparado as grandes e profundas escavações, né, de volta aqui, né, a Christine volta à comparação, né, que é como se ela estivesse comparando tudo que ela escreveu nesse livro como se fosse uma grande construção, né? Então, uma grande construção de uma cidade, que essa seria a Cidade das Damas, para quem está acompanhando desde o início, né? Então ela explica que agora ela havia preparado as grandes e profundas escavações, cavando toda a terra e carregando-a sobre os seus próprios ombros, que era hora de assentar as grandes e fortes pedras dos alicerces para construir as muralhas da Cidade das Damas, e que ela Razão colocaria a primeira pedra e que essa pedra estava predestinada a ser colocada e incorporada nessa construção. Então, e isso vai se dar nos próximos capítulos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo 14 da Cidade das Damas. Deem um like, o joinha aí. Se puderem, façam um comentário para fortalecer o canal. Se inscrevam para receber os próximos capítulos. E até mais.